Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vai ter uns dizeres de Chico Xavier e da grande fraternidade, perfeito, que tirei deste livro. Eu li o livro, mas muita coisa eu não concordei, como de sempre. Cada um interpreta de uma forma, mas está aí, para vocês terem um entendimento. Trabalho com apometria, inclusive fortemente com a grande fraternidade branca. Não trabalho com magos negros, em hipótese alguma. Jamais o faria. Eu sei como que eu recebi a mediunidade, é mediunidade de cura, nada de fazer maldade para as outras pessoas. A gente se defende, mas maldade não. A energia que a casa emana sempre de amor e de transmutação, tirar o que não presta e colocar na mente das pessoas para que elas dê sequência à evolução que aqui neste planeta ninguém fica para a semente. E assim, a mentora é Sheila Watson e ela vem pegando firme e fazendo que eu aqui na frente esclareça algumas coisas para vocês. Muitas pessoas, óbvio que não vão gostar, não posso fazer nada, e aquelas que já vieram na casa e eu estou passando nos meios de comunicação, inclusive no WhatsApp, é evolução, e elas têm um entendimento disso. Aqui não se faz maldade, só bondade. E não adianta pedir porque não funciona. A mediunidade é de cura e de evolução e ensinamento. E assim, quando sente-se que já está virando uma simbiose, a mentora e o mentor cortam para que as pessoas tenham o grande momento neste planeta, os percalços também. Se for sempre na frente para querer pagar o incêndio, como que fica, né, os karmas? Porque se tem muito dharmas, a gente tem muito dharmas, porque eles nos oferecem os espíritos superiores. Não estou falando dos trevosos. Os trevosos, não. Esses têm que ser cuidados e fazer com que eles tenham um entendimento que não é quando estavam encarnados, não fizeram a lição de casa e eles estão assim por vibrações, afinidades. Ele pega um ser e aí fala, ó, faz isso, faz aquilo, mas na verdade não é o espírito que veio naquela matéria, são as afinidades espirituais. É isso que vocês têm que entender. Se tem, vou falar um assunto muito sério que já preparei, não nesta palestra, mas o próximo, para vocês saberem o que é o mundo espiritual e o que os espíritos trevosos, encarnados, desencarnados, faz com a família, a destruição total. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos dar um salve, rainha, que o portal é de Maria de Nazaré. Infinitas graças vós damos, soberana rainha, salve rainha, mãe de Jesus. Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos maternais, dignai-vos agora e sempre tomar-nos sob o vosso poderoso amparo e, para melhor expressarmos o nosso agradecimento, vos saudamos. Um salve, rainha.
Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Pedimos sempre graças a Deus. Aqueles que não acreditam que acabou, várias denominações religiosas cada vez mais aparecem com a promessa de riqueza, com a promessa de que vai ao encontro de Deus, mas iremos, no momento certo, quantas reencarnações forem possíveis, por nossas ações, aí teremos o merecimento, só que eles não falam isso. Nunca deixem mexer no seu terceiro olho. Não pode. Jamais. Tenha a proteção de Deus sempre. Porque, inclusive, até profissionalmente, pode se perder a visão do que está acontecendo ao seu redor. É sagrado o terceiro olho. Foi dado no momento encarnatório. Faça 21 dias a oração de São Miguel Arcanjo, limpando, abrindo novamente a visão. No momento certo, assim quando o Criador está na mão dele, quiser, o chamado virá e não haverá mais reencarnação. Ah, mas quantas reencarnações? Não existe isso. É Deus que nos chama. Enfim, temos que fazer, neste momento aqui na Terra, nessa dimensão, terceira dimensão, o nosso dever e a nossa lição de casa. Não acreditem em promessas fazendo cabeça, porque o único que faz a cabeça é Deus. Até de Jesus, Deus falou, vá como cordeiro. E assim foi feito, e ele foi para a cruz. Ele veio, nós estamos falando de Jesus Cristo, veio como cordeiro, ensinamento, como carne e osso, espírito e alma, para revolucionar o entendimento, a humanização. Mas na cruz ele foi. Quantos estão indo ao caminho da cruz? Porque muitos não estão preparados para o entendimento. Piora cada vez mais com o advento dos meios de comunicação. Mas ensinamento está contigo, no seu amor à sua esposa verdadeiro, seu filho que você gerou, sem hipocrisia. Esse é o ensinamento teu. A centelha divina está em seu coração. Filhos que estão dando trabalho para o pai, reveja, porque não está dando certo. Agora, se os pais nunca os viram, neste momento encarnatório, o que foi acontecido na outra encarnação? Já fiquei de pessoas que me falaram, eu não sou desta família,
neste momento encarnatório. Eu vim para ensiná-los, só que se fechou a visão e fim, porque existe o livre-arbítrio e a verdade é de Deus, só Ele. Mas eu não conheço a Deus. Conhece sim. Você nunca o viu. Nunca teve a visão de vê-lo. Mas as suas atitudes sim. Então esse é seu Deus. Eu falo sempre que o Deus está no seu coração. Muitos maridos, muitas esposas, marido que se submete, que vai, faz a lição de casa, está do lado da esposa no momento difícil, de acamado, às vezes no leito do hospital, mas a família não valoriza. Não valoriza e quer romper o relacionamento que já foi lá do outro lado escolhido. Mas não valoriza. Inventa-se coisas em relação à pessoa para que o relacionamento seja rompido. O grande cuidado. Eu sou sacerdote de quem? De Jesus Cristo. Quando eu recebi a mediunidade, é para ajudar, não para ficar fazendo maldade. Vem aqui, hipócritas, mas esta que está aqui não deixa. Trabalha para os desencarnados. Eles precisam muito mais do seu espírito que recebeu a evolução. Poucos. Nem a Jesus, quando esteve aqui encarnado no Vale dos Leprosos, quando os procuraram, Jesus fala: querem cura? Vá ao seu mestre. Quem é o seu mestre? É o Deus que você tem no seu coração. Mas aqui eu sempre falo, médico, você não está indo no médico? Você acha que as coisas são assim? Tem um momento espiritual, a energia, a transmutação, mas não vai no médico. Como que fica essa situação? Ele desencarnou, ele foi no centro espírita, fez uma cirurgia espiritual e não fez a lição de casa. Desonrou o seu espírito, que estava aqui e precisava do outro encarnado para ajudar. E não o fez, no acreditar. Essas crenças deveriam ser rompidas e ir ao médico. Estou falando de todas as denominações que cada vez mais uma surge. Inclusive com o advento desse meio onde eu estou falando, com promessas infernizando a vida de todo mundo, que fulano de tal fez isso, que ciclano de tal fez isso, que abre uma porcaria de uma carta, querendo likes, vergonha na cara. Por favor, não faça isso, vocês não têm o direito. Quando que, é lógico que eles querem movimentação, os meios de comunicação. Dá um like. Inscreve no canal. Para mim é diferente. Aqueles poucos que aqui me escutam é o suficiente. A dica foi dada. Agora, vamos em frente, sempre pensando nas boas atitudes. Sempre. Vamos continuar com Salve Rainha. Salve Rainha,
Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses olhos misericordiosos, e nos volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das vossas promessas de Cristo, que assim seja, graças a Deus. Daqui a pouquinho eu vou entrar nos textos, né? Sempre assim uma palavra, vai lendo, eu leio. Não tem um aparato tecnológico. Aqui é na caneta, mas tem a mentoria que ajuda a que vocês evoluam, certo? E que tenha realmente o livre-arbítrio. Sempre uma palavra de Bacelli, né? De Carlos Bacelli. Em sintonia com as palavras, abrir aleatoriamente. Enquanto não te vires sobre certas necessidades, não saberás o valor que, não raro, assume uma única palavra, a qual, no dia a dia, talvez esteja cansado de repetir aos outros por mensagens de encorajamento e paz. Muitos vocábulos, como, por exemplo, o valiosíssimo paciência, até que necessites dele, te parecerá recoberto de mera formalidade. Quantas vezes, pela simples força do hábito, já proferistes emoções às orações, sem que no momento te afervoraste na prece, quanto te afervoraste ao experimentares o maior peso das provações que sobre ti se abateram. Por que está acontecendo com isso? Por que isso? É emoção em cima das palavras. O que você fez nas vidas anteriores? E o que você fez agora? O que você está fazendo agora? Cuidado. Não desconsideres, pois, a energia espiritual positiva que determinadas palavras encerram e não as pronuncie a esmo. Perdão, amor, de boca para fora, né? Como se fossem termos comuns distribuídos de vida e luz. Se não tiver verdadeiramente o perdão, não é perdão. Aí eu perdoo. Então faz assim, eu vou falar, eu perdoo, mas afasta-te de mim, porque tu não está na egrégora do Senhor. Pronto, acabou. Mas não é um perdão verdadeiro. O único que perdoou quando foi para a cruz, lembre-se, foi Jesus Cristo. Nenhum outro tem esta capacidade. Quando te referires à palavra perdão e à palavra amor, dentre outras que
enobrecem o vocabulário humano, procura entrar em sintonia com o significado profundo que, ao serem pronunciadas com ênfase pelos lábios de Jesus, elas passaram a ter para a redenção do teu espírito. O que eu acabei de falar, o único que teve a capacidade. Pai, eles não sabem o que fazem. Foi para a cruz. E Jesus não está em alma. Vamos parar com isso. Ele está em espírito e energia. Deixou um legado para que a gente desse sequência. Muitos vieram, receberam a mediunidade para ajudar a evoluir o outro espírito. Mas o Satanás, que eu vou falar daqui a pouco, Francisco Cândido Xavier, muitos sábios falam que ele era um... Não é verdade. Não vou falar a palavra, 3 pontinhos. Mas, sábio, escreveu muito, em determinado ponto, ele cansou. Trouxe uma pessoa do lado dele, que colocou umas coisas de... né? Ele não estava preparado para isso e andou para lá e para cá para ter o conhecimento. Só que não era nada daquilo que Francisco Cândido Xavier recebeu a mediunidade. E aí eles afastam. Falei assim, mas você recebeu a mediunidade para isso. O que você teve que agregar? Nós estamos falando de Valdo Vieira, eu dou nome, que já desencarnou, mas num estado de loucura, desviou a missão de Francisco Cândido Xavier. Ele não, quem recebe ele, e simples assim. Se tem alguém falando, é loucura, vai para o psiquiatra. Lê muito, e aí fala, eu estou recebendo Francisco Cândido Xavier. Cuidado. Não é assim que funciona o mundo espiritual. Pode ter os ensinamentos que ele deixou em muito na parte didática de livros. Sim, eu concordo. Mas que está dando passagem, não é assim que dá passagem. Já recebi aqui na casa defuntos, mortos. Tem que ter o merecimento e a comunicação, como dizia a dona Verinha, é de lá para cá. E eu levava bronca. O senhor recebe tudo. Cuidado para o senhor não se prejudicar. E ela já desencarnou. E ela me ensinou muita coisa e eu agradeço. De coração. E eu só levava puxão de orelha. Mas, fazer o quê? E a gente vai aprendendo na dor. Nem tudo pode ser feito perfeito, porque a gente mexe no karma. A pessoa tem que passar por isso. Vamos para o Salmo 23. Eu falo assim que é do anjo da guarda. Desculpe um pouquinho, né, dos dizeres, mas assim, tenha um ensinamento, né, o aprendizado. Tenha Deus primeiramente no seu coração, nas suas atitudes. Ah, mas aconteceu isso, me decepcionou. Tenha um entendimento, mas a pessoa precisa de um médico na área da psicanálise, da psicologia. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deixar-me... Perdão. Vamos repetir. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em redes, pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Que difícil, né? Descansar. A gente está aqui na terra todos atribulados. Infelizmente. Tentando ter minutos de felicidade. Complicado. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por
amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temereis mal algum, porque tu estás comigo. Temereis andar pelo vale da sombra e da morte. Às vezes você traz uma pessoa no seu âmbito familiar que ele traz o vale da sombra e da morte junto com a sua encarnação. Ou as pessoas que frequentam certos lugares que não têm energias positivas e equilibradas, está no vale do quê? Da sombra e da morte. Que aliás que todos nós vamos, mas nem todos vamos para o mesmo local. Isso é fato. Depende muito do que você está fazendo para com o próximo. Não temereis mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O teu cajado é ensinamento do Senhor, te consola, mas você fica fazendo toda hora coisa errada. Você deixa que o Satanás venha a ti. Quem é o Satanás? São pessoas que vêm falando isso, falando aquilo. E aí? E seu Deus que você tem dentro do seu coração? Cadê ele? Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Unge-me a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Nós estamos falando do Ori, não Banda. E quando a gente nasce é a muleira. Quando a gente vem neste plano, a gente já vem batizado. Já vem batizado. Ah, mas tem aquela história de Jesus, não sei o quê. Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, mas quis ser batizado nas águas por João Batista, que até achavam que ele era Jesus. Está vendo como o povo engana? Vamos falar dos falsos profetas? Falsos profetas, falsos sacerdotisas, sacerdotes, pastores, pastoras, que eles egregam financeiramente para ter jato, aviões, mas não devolvem para o povo, que é o poder pelo poder. E é simples assim. Prepara-se uma mesa perante a mim, na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos falar um pouquinho. Misericórdia. Quando pedistes alguma coisa à entidade, vocês sabem quem é? Misericórdia, porque todos nós somos falhos. Viemos, nessa encarnação, cheio de dívidas, de outras. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, junto com Xangô. Cuidado, não mexa com Xangô. Está pedindo justiça para Xangô, ele pode te dar a justiça aqui. Mas no plano espiritual vai ser cobrado. Certo? Inclusive aqueles que ficam fazendo grupinhos naquela coisa, falando mal um do outro, inventando coisas que não é verdade, gravando coisas para falar assim, olha, tá vendo? A coisa pega. Tem muitos que dizem que recebem o mundo espiritual e não recebem. Aqui não bebe, tem a bebidinha do lado. Se ele é espírito, ele tem que buscar. Certo? Não bebe,
não tem droga, não tem nada. Aqui tem oração. E nem tudo é concebido na hora da passagem. Muitas coisas eu sou consciente, muitas coisas eu não deixo as entidades falarem, para não arrumar confusão. Perfeito? Prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao ocupado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade, Senhor, para aquele que vós não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão e todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa infinita misericórdia. Deus, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Amém. Como é uma casa que trabalha com as almas, com os falecidos, a gente sempre faz essas orações antes de entrar no texto. Eu não vou falar de compartilhar, dar um joinha, para mim tudo bem. Aqueles que os receberam, tá bom. Algumas pessoas, não passo para todas, logo eu vou sortear 5 para passar pela apometria, não precisa ver aqui, eu abro online e trabalho na apometria. Tenho uma casa muito forte onde eu fiz o curso e lá que eu estou trabalhando também. E lá, welcome. Perfeito? Oração pelas almas. Ó Deus Todo-Poderoso, com toda a confiança vos peço por todas as almas angustiadas, desesperadas e agoniadas que necessitam de vossa misericórdia. Que elas alcancem clemência no julgamento para, resgatadas pela morte e absolvidas dos seus pecados, sejam reconciliadas convosco e transportadas nos ombros do bom pastor. As eternas alegrias e contemplar a vossa face no céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Essa é a oração da Igreja Católica. Bom, vou fazer mais um adendo sobre a imagem. Aqui tem muita imagem. Católico, Umbanda, Candomblé, Buda, tudo que vocês, porque eu trabalho com apometria. Certo. Ah, mas não precisa. A mentora diz que sim. Sim. Agora veja bem. Jesus entrou na igreja e quebrou o comércio. Entenderam a dica? Quebrou o comércio. Se fazem comércio. Quebrou as imagens. As imagens. Quebrou tudo. Vou puxar o tapete de vocês. Perdão. A fé de vocês está na imagem ou na sua atitude e no seu pensamento? Está na imagem? Mas tem. Por que ela fala que tem que ter? Ainda não é o momento. Vai ser no Evangelho falando, uma palestra falando a necessidade da imagem. Está no mundo psicológico, mental. Ali está o fundamento da imagem.
Agora não é o momento de falar. Mas não vai ser muito bom, não. Então é isso. Que sejam reconciliadas convosco e transportadas nos ombros do bom pastor. Igreja, quem é esse bom pastor? Que as almas, que haja um momento de entendimento e seja transportada nos ombros do bom pastor. Vocês já se perguntaram quem é esse bom pastor? Sabe quem é esse bom pastor? Eu vou responder para vocês, meus caros amigos e queridos. É as suas ações. Entendeu? É as suas boas ações, os seus feitos. Isso é o bom pastor. Não adianta, vira as costas e tá lá, ó, faz coisa que não deveria ter feito, fica enganando, mentindo. Esse bom pastor não é bom não, hein? Ele é trevoso. Me perdoe. Oração pelos falecidos. Nesse exato segundo, fora o que já está aqui neste plano, que não foram ainda porque não tinham o bom pastor. E é assim, por afinidades, eles estão junto com outros, fazendo uma guerra psicológica. Até colocando uma arma na mão do outro para fazer tuque, tuque, tuque. Entendeu? Porque eles são ainda espíritos e almas, mas não têm a matéria. Mas precisa da matéria. Por isso que a gente que trabalha com o mundo espiritual, Umbanda, Candomblé, e que seja que for, Quimbanda, você está trazendo um espírito que está falando que é um capa preta, que é um trancarrão, é um trevoso. Porque espírito que, mesmo que seja lá, que diz que é lá de não sei da onde, ele não faz mal para ninguém. Ele ajuda, fala, olha, eu não posso fazer isso. Porque eu estou em evolução. Eu escolhi você, matéria, espírito, sou seu ancestral. Eu preciso de evolução, preciso de ir embora. Socorro, mas utilizam. Fora o espírito que já está com a pessoa, que não é de outras encarnações, que é treva, aí traz e fala assim, eu recebo XYZ. Eu vou pedir fazer um trabalho, aí cobra-se para fazer um trabalho para prejudicar. Socorro. Tiro o chapéu para vocês. Não é assim que funciona no mundo espiritual. Se tu tem um pai, uma mãe de santo, ele aprendeu errado. Nunca se abra qualquer evangelho, qualquer trabalho sem honrar o Espírito Santo, a Santa Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Nem isso vocês sabem. Veio aqui nesta casa, queria coisa ruim. Eu falei, aqui não. Tchau. Aí eu falei assim, mas o senhor recebo nos pés da cruz. Mas ele vem com o nome, você pergunta que pode ser seu ancestral. Mas ele veio com charutão na boca. E já vou falar para a mentora. Vamos parar com esse negócio de charuto. Vou falar para ela. Diz que é energia, mas eu tenho a minha saúde, né? Entenderam o recado, né? Tem minha saúde também. Eu estou nesse momento encarnatório até que eles me desliguem. Se eu vou voltar, eu não sei. A mentora diz, a outra que estava aqui, que eu não volto mais no processo de reencarnação. Essa é a última vez que eu estou aqui na Terra. Então, eu vim para
ajudar, como Jesus, não estou comparando a ele, mas eu recebi a mediunidade nas mãos e nem ele agradou a todos. Infelizmente, para vocês. E nós, como eu sempre falo, se nós somos espíritos em processo de reencarnação, ajudamos a crucificá-los. Vai ter um texto, daqui a pouco, que eu tirei daquele livro, mas eu comecei a ler, eu falei, peraí, tinha muita coisa da pessoa, vamos parar. Aí ela falou assim, leu, agora vamos colocar o que é. É assim que funciona aqui. Muitos escritos. Oração pelos falecidos. Pai Santo Deus, eterno e todo-poderoso, nós vos pedimos por todos os falecidos que chamaste deste mundo, dai-lhe a felicidade, a luz e a paz, que ele, tendo passado pela morte da matéria, participe do convívio de vossos santos na luz eterna, como prometesse Abraão e a sua descendência. Passado pela morte da matéria. Deixou, né? Que seu espírito nada sofre, vos digneis ressuscitá-los com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai os pecados para que alcance junto a vós a vida imortal no reino eterno, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dai-lhe, Senhor, o brilho do amor que tu tens, que no momento oportuno reencarne novamente, trazendo sabedorias para evoluir com os ensinamentos, que assim seja, graças a Deus. Vamos para o texto. Perfeito? E desculpe de alguma coisa por enquanto, mas é assim, tem ensinamento, tem o entendimento. Chico Xavier, o trato com o invisível. Em parábolas como o poder, o Satanás, expulsar o Satanás em Marcos 3:23. Nas desobsessões infelizes espíritos, quando um trabalho para ajudar e ter o entendimento e esclarecer sobre o desenlace da matéria não entendem, atrapalham por baixa vibração o encarnado em uma trajetória. Então, a tarefa do espiritismo cristão meramente é auxiliar os desencarnados a equilibrarem e ir ao encontro, ao caminho do Redentor. Muitas pessoas que recebem, estão recebendo obsessor e não são nem de luz, são trevosos, enganadores. Havia depois que Cristo partiu e deixou os ensinamentos para os apóstolos em trabalhos de colaborarem a evoluir os espíritos naquela época. Nas desobsessões, nem mesmo apóstolos conseguiram de pronto convencer as entidades perturbadoras quando ao realismo de sua perigosa situação. Falta de fé do doutrinador, achando que aqui é padrão, nada disso. Tem que primeiro ter amor, fé de verdade, para não deixar no médium, deixar energias negativas. Muitos médios atualmente que trabalham no âmbito da desobsessão são perseguidos por energias, estas quais, quando realizados os trabalhos, executam seu conhecimento, deixando energias deletérias no trabalho. Médios sem conhecimento, achando que todos nós somos médios. Um doutrinador também é médio. Aí quer subir no palanque e falar para o espírito não está nem aí. Ele é um obsessor que está no outro espírito, tem que saber entrar nele, tem que ser incisivo. Tem espírito, tem que ser incisivo com ele. Opa, pode parar. Então eu vou falar o que você fez. Se for um médium, um doutrinador que
é sempre bom ter um sensitivo evidente que veja também quando do desdobramento no campo apométrico e fala assim, eu já trabalhei em casa, falei, não tem nada a ver. Opa, aí mais briga para mim. Tá falando besteira. O espírito desencarnado, sombrio, repleto de energias negativas, tem poderes perversos, impondo no obsidiado torturas e humilhações. E é verdade. Simples assim. Bom, aí tá falando do livro, né? Que eu peguei lá do livro, tal, para finalizar, né? É sempre um pouquinho demorado, as pessoas não têm paciência, mas tem muito conteúdo. Vocês querem que eu jogue carta? Eu jogo carta. Aí vai ter milhões de acessos. Falar o que vocês devem fazer. Tá tirando, você tem que ir num psicólogo, num psiquiatra, um psicanalista. Aí achando que aquela pessoa que está lendo a carta vai resolver o seu problema. Aqui eu leio carta, mas é bem diferente. Às vezes vem o guia e fala assim, esse baralho é meu. Eu falo. Aí sim. Mestra Serafis Bey. Mestra da pureza, quarto raio branco. Nós estamos falando da grande fraternidade branca. Purificação espiritual, ascensão, equilíbrio e harmonia da alma. Representa a disciplina e a verdade, o poder da cura. Superar os obstáculos, iluminação aos desígnios de Deus. Deusa Ísis. Mitologia. O racional, a pureza e simplicidade, a consciência é importante neste momento que todos os espíritos tenham a teia da evolução. Estamos, né? Por que a teia? Final, nós vamos desencarnar. Estamos lá, na hora fala assim, agora eu consegui. Acabou. A humanidade, a humanização, aprendizado. A todos os seres que habitam nesta casa planetária. Foi feita a apometria do homem lá. Deu uma bagunçada. Mas as trevas cobradores estão aí. Vamos ver, vamos esperar até março, né? Para aflorarmos a consciência, ação e reação, é necessário obtermos a compreensão, a clareza, a nossa estada encarnatória. O grande momento, a vida para atingir a luz e festejarmos a nossa partida, o cumprimento de nossos deveres como seres pensantes, racionais. Pois sem a consciência nada edifica e prevalece. Ser visto a evolução do planeta, universo dimensional, a união deve se fazer presente. Sim, sabedoria temos que ter, mas sem sabedoria, sem a consciência, nada chegará a lugar algum. A Terra e a humanidade, a transição através dos desejos sempre haverão de serem questionado a necessidade de compreensão, o que traz à luz as ideias ao processo de evolução. Por isso, da consciência da dor, sofrimento, o caminho também por livre arbítrio, não aceitamos o que não estão de acordo. O caminho da salvação e a libertação cada vez mais está logo ali? Não. É muito longo,
de acontecer se estamos prontos verdadeiramente. A expressão à consciência, penetrar na alma verdadeiramente do perdão ao equilíbrio e harmonia. Quem sabe é um bom começo ao encontro com Deus, o verdadeiro. É óbvio, não é fácil. Buscar a luz, a escuridão das fantasias dos dogmas. Dogmas é aquilo que você vai em qualquer lugar ou que você mesmo criou, né? Ou acreditar. O que realmente encontrou, talvez frustrou-se, fez o esforço maior, mas este maior foi tão pequenino e insignificante. Ao exemplo, as guerras que logo vai ter mais. Ai, meu Deus do céu, oh Deus, de novo. Parece que é o anticristo. Não pode ser, não pode ser, não está nada certo. Por isso que é orar e vigiar, porque sempre vem assim, para nós também, isso não, está globalizado, sempre vem. Duvida? Já está conosco. Há exemplos, as guerras que nunca haverão de extinguir-se, conflitos, interesses, escusos, disputas pelo poder econômico, político, religioso, cujo poder material sempre haverá à prova. Está vindo a transição? Ainda não escrevi sobre Roma, desculpa, porque tinha outro artigo muito forte. Está pronto, salve-se quem puder, inclusive eu, porque pega pesado. Infelizmente é o mundo espiritual. Aqui estamos em provações, expiações. Vai falar de Roma. Por que foi a Roma incendiado? Está ligado aos cobradores de impostos. Significa, para falar para vocês, que não é tacar fogo assim, visualmente, fisicamente o fogo. O fogo já foi atirado, o fogo. Se não tomarmos, aqui nós estamos falando no momento de 2026, que dá 8, 10. Fechamento de ciclo no primeiro semestre e uma abertura do segundo. Então, se não souber fazer a coisa certa, a conta em 2027 e 2028 vai ser grande. Muito grande. Porque não temos verdadeiramente uma reserva técnica satisfatória para falar assim, vou cruzar os braços e vou ficar assoviando, suquinho, um cigarrinho na boca, até que o momento passe, porque todos nós vamos passar por essas energias que foram assim traçadas e colocaram uma grande peneira que o espírito não conseguisse ver realmente que está ali do outro lado. Mas faz parte da transição. O mundo espiritual vem no atrapalho muito forte, muitos cobradores, foi feito numa casa muito forte, que lá não tem brincadeira. E vamos ver o que vai acontecer. O universo está trevoso. Ah, mas meu filho nunca utilizou isso. Era um amor. Ah, meu marido nunca fez isso, minha esposa nunca. Estamos no momento trevoso. Orai e vigiai. Jesus já falava isso antes da partida. Mas, cadê? Muitas promessas de cura na internet.
socorro. Médicos falando. Gente, é consultório hospital. É ali. E nem todos os médicos estão prontos para fazer uma cirurgia e dar uma consulta. Assim como muitos técnicos de enfermagem. Não sabe nem medir uma pressão, precisa de um aparelho eletrônico. E nem muitos médicos também. É uma advertência, eu sei, porque eu passei por isso. Certo? Se dá um esteto e um manômetro, ele não sabe usar. Que é o aparelhinho ali que é deficitário, essa tecnologia. Se a pilha estiver fraca, você, esse é hipertenso. Aí você, muito cuidado com isso. Tá bom? Outra observação. Vamos botar ele no paliativo, vai lá e tchau. Bom, vamos continuar. A humanidade perdida atrás de um poder vazio, sabedoria desmedida, sem consciência. O poder mal administrado leva ao caos e destrói vidas e pode aprisionar as promessas, ao menos favorecidos. Mata a fome, mas não ensina a pescar. Miserabilidade social. Se estamos em evolução, me interessa o tipo, lá na frente cobra. As empresas estão deixando de produzir, os robôs, como falei, estão vindo muito forte. E como que fica? Vamos repetir a frase. Mas não ensinam a pescar os inocentes. Deixa as crianças morrerem, destroem a natureza e a mãe Gaia, mãe natureza, à mercê da evolução do egoísmo. Não há amor, sentimentos mascarados, poder, mas o poder verdadeiro é o poder da alma e do espírito, princípios da vida com amor, sabedoria e inteligência. O momento está chegando quando deverão as almas se unirem. Em cima do livro e algumas coisas que falei, não é? Será isso? Para trazer o Verbo Criador, Jesus Cristo, a vida, querem a volta de Jesus. Jesus já está entre nós em espírito. O Verbo Criador Jesus Cristo, a fim de libertar o que estão aprisionados em mundos densos, os que, quando encarnados, não tiveram a consciência. Vampiros, hipócritas, mau caráter, espíritos que já vieram de outra encarnação, querendo se dar bem em cima dos outros. Estão aí nas trevas, não subiram, se tem isso. Depois eu conto uma história, eu já desencarnei 2 vezes, e eu vi lá como que é as coisas. De verdade, isso é mentira. E quando não tem ninguém para te resgatar, que não é o seu momento ainda. Você vai lá porque a sua cruz ainda está lá, prontinha lá atrás da porta. Então vamos tomar cuidado com as nossas cruzes. Carregue você. Se tem o outro para te ajudar a carregar, naquele determinado momento vai te ajudar, mas você tem que carregar sozinha. Aprisionados em mundos densos, o que, quando encarnados, não tiveram a consciência e romperam as amarras do egoísmo e da maldade truculenta, cheia de truques, em dogmas, desprezaram
com lixos emocionais e mentais, espalhando e entulhando a evolução do planeta. Então vamos pensar sobre isso. Todo espírito encarnado aguarda que irradie no horizonte, cujos discípulos, os canais espirituais que nos deixaram, dos mestres de luz. Jesus, o gerente supremo, é ele. Certo? Traga o bálsamo ao nosso arrependimento por nossas ações. O apego, sonhos que realmente existem, vida após a morte, e que todos nós poderemos experimentar isso. Será verdade? Estou pegando do livro. Próximo, junto com o de Roma, vou falar da maçonaria, porque se abre lá o livro sagrado, lê, mas não fala de Cristo, não cultua Jesus Cristo. Tem muitos evangélicos que são maçônicos, espíritas. Por que não pode se falar de Jesus? Eu vou ler, vou estudar. Vou pegar livro também, tá? Para falar para vocês. Sem crítica, sem nada. Aqui não é para criticar ninguém. Cada um sabe das suas ações. Né? O que os maçons fazem, que é como fosse uma sociedade com o intuito de engrandecimento do quê? Qual é essa energia? Vou falar aqui. Talvez doa, ou talvez seja um bálsamo para aqueles que têm o dogma e acreditem, e é assim de sequência. E depois nós todos vamos responder por nossas atitudes. A mente humana, ao exercício de abster do sofrimento por relatos não comprovados que existam mestres, né? Mas o único é Jesus Cristo. Seres angélicos e energéticos, amigos e companheiros, e ter de outras, até seres de outras, constelações, mestres cósmicos, enfim. Ninguém comprova nada. Que está tentando harmonizar. Quem é que está tentando harmonizar? Se mexe com a energia. Quem é que está mexendo com essa energia que não há entendimento? Quando se tem uma pessoa que é uma pessoa assim diferenciada, que pode harmonizar, aqui nós estamos falando de Brasil, tá? Que tenha um entendimento também a outros governantes de outros países, presidentes, que tenham um entendimento, vira essa miscelânea total. Vamos aguardar para ver o que acontece. O Brasil precisa do social, mas precisa novamente voltar a desenvolver. Que isto não está acontecendo. Fato. E agora, com o advento dos robôs, vai ficar em casa com o celular na mão, tá? Recebendo um salário mínimo de 1.518, agora vai 1.600 e pouco.
Vai sair na esquina e vai gastar. Não vai dar para fazer uma compra. Fiquemos espertos. Pode ter 10 faculdades. O robô vai fazer lá em segundos. Entenderam o recado, né? Amigos, companheiros e ter outras constelações, mestres cósmicos, enfim. Ninguém comprova nada que está tentando harmonizar e equilibrar a Terra de forças trevosas, negras, destruidoras, cada vez mais surgem. Sabe qual é o maior vou pegar forte de novo. A maior entidade trevosa é aquela porcaria do celular. Esse é o pior que o trevoso. Porque o próprio ser humano inventa coisa. Agora eu tenho um software que entra no WhatsApp do outro. Quando o outro falar, você vai estar copiando, colando, você entendeu? Vai estar gravando para prejudicar. Esse é o pior. Isso não é, vamos falar assim, Exu. Não, não é Exu. É o pensamento da pessoa em querer se dar bem, prejudicando o próximo. Querendo marcar, arrumar um circo para prejudicar. E fala assim, que estou feliz, conseguiu. Parabéns. Cada vez mais surge, só que o outro lado também faz, entendeu? E no momento certo sempre no momento certo vai usar. Se acha que não fez, sempre há isso que acontece, então cuidado. Surgem religiões, seitas, manipulação do campo de energia e discípulos com a finalidade de amenizar a destruição do planeta. Bom, pode ser os governantes, discípulos, governantes, encarnados, quer ajudar, mas não faz sozinho, tem que estar sempre achando que se de repente vai ter um novo presidente, nós estamos falando aqui de Brasil, um novo presidente, mas se ele não tiver assim em sintonia com o todo, ele não vai conseguir trabalhar como os outros também não. Tem este que entrou, que está aí, tem o consenso, ele faz, mas ele não faz nada sozinho. E quando faz besteira, no começo ele fez, aí chega lá um puxão de orelha. Opa, cuidado que você está mexendo no mercado. No mercado interno e no mercado mundial. E aí começa a evasão de divisas. Né? Temos uma pessoa que está pronta, muito pronta. Esperamos que o plano espiritual que recaia sobre ele, já foi feita a apometria dele também, para fazer a proteção dele e da família dele, que precisa. Ter coragem é o grande momento. Não interessa, é o grande momento. Doa quem doer. Certo? Doa quem doer. Porque ele é o que vai fazer a conciliação entre o nosso país e lá fora. Não adianta colocar por desejos, né? Por imposição, por troca. O plano espiritual verdadeiro, a luz, não há troca. Certo? Não há troca. Então, há luz. Mas veio uma entidade, pediu troca, ele está te testando. Está te testando. Certo? Com o advento das comunicações rápidas, a importância dos mais esclarecidos à luz divina, trazendo informação das falsas verdades, prejudicando a renovação e a transformação ao sagrado, onde o respeito deve prevalecer, preponderar. Amor, liberdade, fraternidade, justiça, principalmente a paz, a união dos povos enquanto espírito.
Bom, falou do mestre, só que eu comecei a ler o livro, li todo o livro, assim, não, isso aqui tem muita, assim, como diz que a realidade, né? Mestra Serafis Bey. Aí eu andei lendo sobre ela, outros livros também, aí na hora que eu comecei a escrever, aí a mentora falou assim, não é nada disso, vamos botar os pés no chão, não tem nada a ver. Então vamos falar do mestre Lanto. Cor amarelo, dourado, da grande fraternidade branca. Certo? Os guias, se for colocar os guias que trabalham na Umbanda, são os ciganos. Amarelo. É o segundo raio, representa o entendimento, a sabedoria, a iluminação. Poderia ficar dando receita para vocês. Olha, faz esse trabalho para o vizinho mudar, para o vizinho perder o emprego, por fulano de tal, não sei o que lá. Ensina você a fazer oração. Ou com uma vela. E atendi aqui esses dias, aí a moça falou assim, puxa, não, tem que ter o entendimento. Aí vem o guia e fala assim, é assim, assim, assim. Certo? Tá bom? Buscar a luz ao nascimento, renovar, né? Deixar, né, o velho, remover o velho, trazer o novo. Transmutar com a chama violeta de São Germain, que tem o raio também dele, né? Eu já falei de São Germain no Evangelho. No canal tem mais de 400 vídeos lá. O belo, reconhecer o feio, ações, não feio, que a pessoa é feia assim visualmente, mas ela tem um coração bom. Mas o feio, que ele fala das ações da pessoa, que feio que você fez para aquela pessoa, fica falando porta em porta, isso é feio. Sentando em mesa, intriga, traição, isso não é feio? Isso é evolução? Evolução da pessoa, de quem está junto. Abstenha-se ao conhecer a vida universal e caia fora disso. Perfeito? Reconhecer as vossas vidas que são limitadas também. Reconheça isso. Porque no momento certo, a vida na matéria, estamos falando. Agora, no processo espiritual e alma, não. Que ainda vivem no mundo físico, perfeito? Olhar para si, né? Vossas trevas, os seus pensamentos. É complicado. No mundo físico, olhar para si, transformar-se, transmutar-se, trazer coisas boas, em consciência, em sabedoria. Trechos eu pego do livro, quando eu vejo. Quando começa muito repetitivo, eu falo assim, opa, pode parar. Aí a pessoa acabou aquele momento da escrita, da criatividade, aí começa a repetir, eu já vi que ali acabou também. Retire maldade, transmuta, dilua os ódios, as raivas, as falsidades, os orgulhos dentro de ti, de nós. Os mestres e mestres devem unir-se às almas.
transforma a sua vida no divino, manifeste a sabedoria, auxilia-se na boa conduta, a buscar a luz, o amor, a verdade. A verdadeira união é interna e verdadeira. Compreender o certo e o errado, sempre haverá as dualidades, aos conflitos. Ninguém é perfeito, está na perfeição. Tudo está na evolução espiritual. Perfeito? Está terminando? A consciência é a compreensão à vida. Abrir os olhos para as novas energias, abrir os santuários internos para que possam compreender, sentir a vivência à luz. Sempre haverá um caminho grandioso e maravilhoso para buscar Não adianta esperarem em um Salvador ou alguém que diga o que deveis fazer, mas caminha como canais espirituais, como discípulos da bondade. Continuando, a humanidade como um todo está passando por um grande processo de transmutação. Tudo levará à vida eterna. O futuro é livrar, né, coisas ruins, certo? E vibrar com as tônicas do planeta, energias positivas. Quem emana energia positiva recebe positivo. Quem emana negativo recebe o negativo. Lei do retorno ao sistema da vida universal. Para finalizar, antes, já agradecendo mais uma vez de estarmos novamente nesses meios de comunicação, não ensinando como fazer isso, fazer aquilo lá. Vocês sabem o que tem que fazer. Procure o melhor, sem afetar a vida encarnatória do outro. Para finalizar, a busca da coerência é reconhecer que, dia após dia, a aurora a uma nova realidade através de uma grande evolução, querendo ou não querendo, ou por osmose, misericórdia, que palavra, estaremos sujeitos. É importante elevar-se ao nível superior, trazendo a matéria e energias positivas, abster do negativo, compreender que a realidade e as almas necessitam encontrar a luz. É o princípio universal. Acabou? Vamos fechar com o Pai Nosso? Perfeito? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. A mediunidade é de cura. Mas cura, qual o tipo da cura que você vai buscar com o médico com o médium que trabalha na cura? Pode ser uma cura financeira? Depende desta cura. Tudo é pensado. Eu aqui não mando nada. Quem manda é o portal. E assim seja, graças a Deus. Obrigado.